Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e pela pastora ter concedido a honra de mais uma vez trazer a palavra à casa do Senhor. Confesso a vocês, irmãos, que observando bem a nossa congregação, para algumas outras, se fosse em outras congregações, eu acho que nem porteiro seria mais. Estaria no carro, no canto do banco, e lá ia ficar até juízo. Mas Deus é misericordioso com quem entrega as suas ovelhas e dá uma nova oportunidade, uma nova chance para enxergar quem nós somos de verdade na presença do Senhor. Porque não é pelo jugo humano, mas sim pelo jugo dele. E o dele ele fala que é leve e suave. Amém? Glória a Deus. Com reverência à palavra do Senhor, queria que os irmãos lessem comigo aqui em Gênesis. Gênesis 3, verso 8. Eu trago hoje essa mensagem, esse culto de oração hoje, com o tema, né? Deus despertou no meu coração a batalha invisível e a vitória em Cristo. Amém? Todos acharam? É fácil de achar no comecinho. Gênesis 3:8. Vamos ler juntos, não sei montar na mesma versão, né? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e se esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. Escute. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos aceitar-nos. Glória a Deus. Se nós observarmos em todo o início de cada vida do homem, depois da queda de Adão, há sempre um início no jardim. Amém? Escute. Há sempre um início no jardim. Quando nós nascemos, nós somos crianças. Jesus fala que os pequeninos, as crianças, elas herdarão o reino de Deus, porque elas não cometeram pecado algum, não tiveram uma queda, é uma confirmação dele. Tanto é que nós já fizemos várias peças aqui. Quando nós estamos ali ensaiando, nessa última eu fiquei observando, é verdade, quando as crianças elas vêm se aproximar de Jesus, os adultos, né, tentam impedi-la. Eu creio que o líder desses impedimentos era Pedro, né? Burrão. Só acho que deu até cascudo em alguns. E Jesus bradou de lá: ei, deixa vir os meus pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Nós já passamos pelo jardim, momento que se qualquer calamidade ou qualquer coisa tirasse a nossa vida, nós já estaríamos lá. Mas chega a consciência do homem, e aí começa uma trajetória de vida nesta terra. Porque aí que vamos perceber se estamos nu
ou vestidos. Uma palavra do Senhor diz que nu nós nos escondemos da voz do Senhor, mas vestidos na presença do Senhor, nós nos ajoelhamos, nós buscamos e clamamos, porque a vitória é certa quando nós estamos revestidos do seu poder. Quando fala, irmão, que a batalha invisível, está dizendo invisível, é que nós não lutamos com aquilo que nós enxergamos, mas é aquilo que nos atormenta. Amém? Irmãos, quero compartilhar algo pessoal com vocês. Glória a Deus. Quero me controlar aqui para não chorar, mas a presença me toma, né? Aleluia. Ultimamente, irmãos, eu tenho experimentado mais da minha casa, mais da minha família, algo íntimo mesmo. Quando eu falo de proximidade, de carinho, de afeto, né? E quando eu faço isso, para mim é normal, mas para outros parece que é a primeira vez, né? Aquela alegria, aquela motivação. E quando eu vejo isso, meu coração transborda. Ultimamente, né, eu tenho chamado, né, meu irmão para mais perto de mim, porque é meu irmão, e além de ser meu irmão, é o irmão mais velho, ainda é pastor da casa. E quando nós saímos juntos, era notório ver aquela alegria, sabe, pastor, no olhar de quem está do lado do seu irmão, como a família que se reúne, né? Ali aquela alegria, sabe, irmãos? Fazia tempo que eu não sentia isso, sabe? Aquela questão de estar do lado do seu irmão e compartilhar as suas vitórias, sabe? E até meio engraçado é que quando agora ele vai pregar, né, ele fala, né, da nossa convivência também, dos bens que Deus está compartilhando na nossa vida. Porque quem me conhece sabe que a minha vida nunca foi uma vida reta diante da presença do Senhor. Sempre fui mais baixo do que alto. Nós repetidamente já falei várias vezes, né? Nós nos conhecemos desde pequeno, né? José já era mais taludinho, já era assim menor, assim como Samuel. E certa caminhada da vida nós nos dispersamos do Evangelho. Mas quando nós voltamos cheio de feridas, irmãos, cheio de dores, cheio de coisas para abandonar. Se nós formos ler mais adiante, Deus fala que Ele faz o primeiro sacrifício e veste Adão e Eva. Ali agora eles estão vestidos, onde a sua nudez não é mais vergonha. E ali começa a dar o andamento da prosperidade da humanidade. Mas no decorrer do tempo, a gente vê que aquilo que Deus projetou já não era mais suficiente. Ele precisava fazer algo para que nós tivéssemos com Ele um pleno acesso, um convívio mais perto um do outro. Porque agora, naquele momento, quando a gente vê, observa nessa palavra, a gente vê que Deus caminhava pelo jardim livremente com eles. Você já pensou, você está na sua casa, você está almoçando e de repente Jesus aparece sentado: opa, vim tomar esse café com você porque eu escolhi sua casa hoje. Naquele tempo não podia mais ter acesso àquela santidade que Adão tinha, né? Aquela aproximação de estar pertinho
e você está sentado um do outro, e Deus falar com eles, pertinho um do outro. Ele veste a sua nudez, tira a vergonha, mas ele se afasta do homem. E agora ele vai falar com o homem só lá de cima. Ele fala lá de cima, através dos homens que ele é levantado, através dos profetas, e assim por diante. Mas chega um tempo, pastor, que já estava saturado fazer sacrifício de novilho. Precisava vir o Salvador. Precisava cumprir aquilo que ele falou, aquilo que ia aproximar ele de mim, que ia aproximar Deus de todas as nações, queria lhe dar livre acesso. Se nós vermos aqui em Efésios 2, verso 13, vai se cumprir algo que ele prometeu para o povo de Israel e iria se espalhar para todas as nações. Em Efésios 2, verso 3 vai dizer: isso já depois de Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase muito poderosa à igreja de Éfeso. Ele vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, vós, eu e você, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você vê que havia um impedimento depois da queda do homem. Jesus vem, cumpre a lei, se torna um sacrifício vivo, e o apóstolo Paulo começa a se alimentar dessa verdade. Depois que ele deixa de ser Saulo e começa a ser chamado de Paulo. E no verso 14 ele vai dizer ainda: porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Amém? No verso 15 ele vai dizer: na sua carne desfez a inimizade, que consistem em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E no verso 16 ele vai concluir dizendo: e pela cruz reconciliar ambos, ele está dizendo ambos, com Deus em um corpo, matando elas as inimizades. Quando eu falo, irmãos, que aproximação, quando eu falo de aproximação, é algo maravilhoso, é de entender mais a dor e o sofrimento do seu irmão. Eu não estou falando somente do nosso irmão de sangue, mas dos nossos irmãos de verdade. Uma vez a irmã Dani falou que às vezes nós olhamos, a pessoa está ali normal, mas não sabe a dor que ela está por dentro, o que realmente ela está sentindo, né? Nós sabemos que a pastora agora veio de uma operação e já vai trabalhar em outra, mas nós cremos que em tudo tem um propósito, tudo tem uma preparação. Isso é para nos aproximarmos mais, irmãos, para nós termos mais aquela sensibilidade espiritual um com o outro. Não que nós sejamos egoístas, que nós não somos isso, não estamos aqui para julgar ninguém, mas é reconhecer que essa casa, ela tem sim de uma forma, uma comunhão feliz. Ninguém é perfeito, mas na hora do vamos ver, não há ninguém que negue uma ajuda.
Às vezes eu não tinha condição nenhuma de nem de pegar o ônibus, ligar para o José, pode me emprestar para a moto? Pode ir lá. Então, irmãos, é isso. E vice-versa, tem uma vez quase que capenga na moto, mas consegui levar ele no hospital ainda. É um ajudando o outro, irmãos, em comunhão. Porque sabemos que o que fazemos de bem para um com o outro será recompensado, não aqui nessa terra, mas em glória, amém? Quando eu falo, irmãos, que a nossa batalha, ela é invisível, você não sabe o quanto o inimigo trabalha na sua vida. Eu quero ler aqui com vocês, para finalizar, quando a gente está com um tempo curto. Eu quero finalizar, eu quero ler calmamente aqui em Efésios 6, verso 10. É um versículo muito conhecido para quem está plantado no caminho, para quem está reto na palavra, que já conhece de cor e salteado isso, que nem precisa abrir a Bíblia, né, César? Em Efésios 6, verso 10, depois que nós caímos, estivemos nus, Deus nos vestiu com as suas primeiras vestes. Veio Jesus, cumpriu a lei e agora derramou o seu sangue sobre nós. E nós fomos revestidos agora pelo seu sangue. Mas como um bom soldado que veste a sua farda, ainda falta água. Ele não pode ir para a guerra somente com a farda. Ele precisa de equipamento. E o que ele precisa? Ele precisa do fuzil. Ele precisa do capacete, né? Ele precisa de como é que é, legal? Eu esqueci o nome. De cinto, suspensório, cartucho para munição reserva. Ele precisa se equipar de tudo isso. E não é diferente nas regiões celestes, irmãos. Nós só estamos vestindo a farda. Mas agora, na sua farda, você tem tudo isso aqui? Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dar um ensinamento agora de se revestir de todas as armaduras celestes. Ele vai dizer: revesti-vos vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficardes firmes. Verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. No verso 15: e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. No verso 16: tornando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18: orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a
perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministro do Evangelho. Aleluia, Deus. Irmãos, nós estamos perseverando, porque ainda estamos vestindo as armaduras celestes. Porque quando nós é tirado o capacete, as nossas sandálias, a nossa coraça, e estamos somente empapados, nós estamos vulneráveis. Por isso o apóstolo Paulo fala: orai-nos todos os dias, para que sejamos testemunhos para o Evangelho, não para nós. Aleluia, Jesus. O que estamos fazendo aqui não é para agradar homens, não é para adocicar o Evangelho. Se fosse para adocicar o Evangelho, quando Jesus estava pregando no monte, que estava aquela multidão reunida, era ali que era para ele ganhar dinheiro, mas ele disse uma palavra dura e o povo se dispersou. E quem estava com ele ainda disse: se vocês não vão acompanhar a multidão não, ou vão ficar comigo, que é a palavra verdadeira. E Pedro se levantou: para onde nós iremos, Senhor? Que só Tu tem as palavras de vida. Está difícil, está complicado, mas para onde nós iremos? Vamos permanecer aqui, irmãos, porque é aqui que tem a palavra de vida. É aqui que nós nos fortalecemos. É aqui que quando o irmão está caindo, o outro vem e bota a mão no seu ombro, aleluia. E aquele vai levantando o vigor do irmão novamente. E nós permanecemos firmes na casa do Senhor. Eu falo uma coisa para vocês, jovens. Nós somos raízes pentecostais. Quando nossos cultos terminavam, não terminava com aquele louvorzinho de adoração, não. Terminava era marchando, né, José? E nós saíamos pulando para casa, porque não queríamos sair mais da presença. O relógio até tiravam da parede, porque era para o irmão não ficar olhando. Se quisesse ir, vai logo embora, irmão, que nós vamos fechar a igreja, vamos ficar orando aqui até... Pastor, me ajuda naquele louvor, pastor. Cadê o nosso? Bora, Rebeca, bora, Samuel. Como diz, como fala aqui no verso 12, que ele fala: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Oh, aleluia! Vamos ficar de pé.